Boa noite, turma. Hoje iniciando mais uma aula de estatística aplicada à nutrição e vamos ver alguns conceitos básicos da estatística. Bom, um breve histórico. No século XVII, na Inglaterra, a estatística era a aritmética do Estado, consistindo basicamente na análise dos registros de nascimentos e mortes, originando mais tarde as primeiras tábuas de mortalidade. O conceito de estatística é o conjunto de métodos especialmente apropriados à coleta, à apresentação, à análise e à interpretação de dados de observação, tendo como objetivo a compreensão de uma realidade específica para a tomada de decisão. O objeto de estudo da estatística é um conjunto de dados que pode constituir uma população ou uma amostra. A bioestatística é a aplicação da estatística no campo biológico e médico. Na medicina, pretende-se estudar o efeito de um novo medicamento para curar determinada doença. É o que a gente está vivenciando neste momento de pandemia, né? A procura de um medicamento que realmente tenha a ver e que cure a Covid-19. A população é um conjunto de todos os doentes com a doença que o medicamento a estudar pretende tratar. A amostra vai ser o conjunto de doentes que foram selecionados, ou seja, um grupo de pacientes um conjunto dos doentes que foram acometidos com a Covid-19 de uma determinada região. O problema pretende-se, a partir de resultados obtidos, realizar um teste de hipóteses para tomar decisão sobre qual dos medicamentos vai ser melhor e realmente é indicado para aquela patologia. Ouvimos falar em estatística no movimento da Bolsa de Valores, na saúde pública, no crescimento da população, no número de mortos por determinada doença. A divisão da estatística era dividida em descritiva, indutiva ou inferencial. A descritiva é o ramo da estatística que aplica várias técnicas para descrever e sumariar um conjunto de dados, pondo em evidência as principais características. O nome já diz, ela vai descrever, determinados dados. É a que costumamos encontrar com maior frequência nos jornais, revistas, relatórios. Essa parte da estatística utiliza números para descrever os fatos. A indutiva ou inferencial consiste na obtenção de resultados que possam ser projetados para toda a população a partir de uma amostra da mesma. As fases do método estatístico. Nós temos a coleta de dados, a crítica de dados e a apuração dos dados. A coleta de dados direta, quando é feita sobre elementos informativos de registro obrigatório, nascimentos, número de casamentos, de óbitos, importação e exportação de mercadorias, ou ainda quando os dados são coletados pelo próprio pesquisador, através de inquéritos e questionários. As fases do método estatístico, como a apuração dos dados, ela pode ser manual, eletromecânica ou eletrônica. Exemplo disso é a utilização do Microsoft Excel nas versões XP, 2003, 2007, 2010. A amostragem é um processo de selecionar um grupo de indivíduos de uma população a fim de estudar e caracterizar a população total. Exemplo de amostragem de pesquisas eleitorais de uma determinada região, o setor urbano e rural, a faixa etária, a faixa de renda. Então, qual é a diferença entre amostra para amostragem? Vocês vão me responder na nossa live. Lembrando que a estatística descritiva, o foco é a representação gráfica e o resumo e organização de um conjunto de dados, com a finalidade de simplificar informações. A indutiva, ela compreende procedimentos empregados na análise e na interpretação dos dados para chegar a grandes conclusões sobre populações com base em dados amostrais, associada a uma margem de incerteza. A coleta de dados pode ser indireta e é inferida de elementos conhecidos ou conhecida de outras fontes de estudo. Podemos citar a pesquisa sobre a mortalidade infantil, que é feita através de dados colhidos por uma coleta direta.
A crítica de dados ela pode ser externa, visando as causas de erros do informante, má interpretação das perguntas também. Pode ser interna, que observa os dados originais dos dados da coleta. Terminamos aqui mais uma aula. Boa noite.